de fundo imobiliário. Então, o primeiro desafio de fundo imobiliário é a questão dos juros. Então, eu queria pedir para o professor Baroni explicar um pouquinho qual que é esse primeiro desafio, como os juros afetarão os fundos imobiliários. Pessoal, juros, né? Os juros altos, ele realmente incomoda o investidor, ele desincentiva o investidor a buscar renda variável, a buscar tomar risco. Por quê? Porque o seu capital está sendo muito bem remunerado para não se fazer nada, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar que o Brasil é o país da renda fixa, que o Brasil é o país dos juros altos, e isso deixa o capital muito bem remunerado. E, de fato, se você faz uma comparação aí nos últimos 10 anos, o IFIX ele fica muito próximo realmente do CDI, mas a gente não pode desconsiderar que o CDI nesses últimos 10 anos, na média, ele foi praticamente aí de 2 dígitos, e agora a gente está numa situação semelhante. Então, sim, continuamos tendo juros como um grande desafio, mas, por outro lado, eu quero lembrar a todos vocês que isso não é um cenário permanente, a gente não deve continuar acreditando que o Brasil é um país de juros altos. A gente tem que trabalhar para que os juros caiam e quem continuar a investir em renda variável e entender a força dos dividendos sendo reinvestidos dentro de boas oportunidades, vai conseguir superar essa barreira que, de fato, ela incomoda, né? Então, como o próprio Sung estava falando agora há pouco aqui ao lado, existe uma perspectiva, sim, dos juros caírem ao longo de 2023, e quanto mais rápido nós resolvermos essa questão fiscal, mais isso vai chegar na ponta longa dos juros, mais isso vai motivar o Banco Central, que hoje é independente, para fazer essa redução. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso, mas sim, Marcos, é algo que a gente tem que colocar no radar como um ponto de atenção, um ponto de preocupação. Acho que essa questão dos juros acaba também sendo um pouco contraintuitivo para o investidor. Então, o investidor, principalmente aquele que está começando, principalmente aquele que ainda está colocando seus pés no investimento, ele olha lá a Selic a quase 14% e tem aquele raciocínio imediato de, pô, mas eu vou ganhar 14% ao ano, por que eu vou ficar me expondo a outro tipo de investimento? E essa é uma virada de chave que o investidor tem que buscar, porque é justamente o que a gente sempre fala, de que quando os juros estão altos e tem essa precificação que acaba empurrando os fundos imobiliários para baixo, a cotação, a bolsa em geral para baixo, são momentos que você tem de comprar excelentes ativos a preços mais baratos. Mas isso só fica mais fácil de você conseguir fazer quando você tem essa virada de chave, quando você realmente entende que os juros e o país deveria trabalhar para baixar esses juros, que não são saudáveis ficar no patamar que estão, ou até maior ainda, se por acaso acontecesse. Então, em algum momento, esse número cairia. Enquanto os investidores que já entendem um pouco mais vão lá, já começam a comprar, investir na bolsa, eles estão comprando mais barato. Eles já estão antecedendo o movimento que, em tese, deveria acontecer. A gente não consegue prever exatamente quando que vão cair os juros, mas é esse o momento que é interessante. Até me adiantei um pouco aqui na parte de oportunidades, mas isso é uma virada de chave super importante para o investidor. Então, sempre que você for olhar a Selic, os juros, e comparar com bolsa, não compara diretamente, não faz sentido essa comparação. Entenda que são coisas diferentes, com dinâmicas diferentes, propostas diferentes, e a oportunidade mora realmente quando você está fora desse, não vou chamar de senso, o pensamento em massa, assim. Senso comum, né? Então, quando você consegue ter essa virada de chave, faz bastante diferença no seu resultado, tá? Então, isso é bastante importante para vocês levarem essa mensagem para casa. Algo a complementar nesse primeiro desafio? Não, é só para entender, assim, falando de imóveis, muito sinteticamente, lá no mundo real, lá na economia real, nesse exato momento, tem pessoas que estão comprando e vendendo imóveis e não estão tão preocupados assim com essa questão dos juros. Então, como você bem pontuou, eu acho que é contraintuitivo, sim, mas o investidor ele tem que estar preparado para entender esse contexto, entender que há espaço para se aproveitar essas oportunidades. Mas, voltando, é um ponto de atenção. A gente não pode também tampar o sol com a peneira, né? É um ponto de atenção, incomoda, impacta valores patrimoniais, porque quando você vai usar como taxa de desconto, ela estando nessa ponta longa alta, isso traz sim impactos patrimoniais nas reavaliações. Então, é um ponto de atenção, é ruim, mas nós não deveríamos trabalhar isso como um cenário base perpétuo. E os juros está no seu lugar errado. Então, em algum momento, ele vai ter que voltar. E só para concluir, Marcos, com a inflação convergindo, né, como a gente está vendo agora, mesmo tendo agora a inflação de 0,59, mas a inflação no acumulado de 12 meses já está ali na casa dos 7, já indo para 6, 6,5, né? E quando você olha há 5 meses atrás, 6 meses atrás, ela bateu 12, né? Então,
O juro a 14, fazendo uma conta muito rápida, você está tendo um juro real muito alto e ele vai subir mais. Então, o juro real de 9, 10%, ele não está no lugar correto. Então, é importante que todo mundo entenda que é um ponto de atenção, é um risco, é desconfortável, mas não podemos tratar isso como um cenário base. Não, perfeito. Esse aqui é um desafio de fundo imobiliário, mas eu queria também pegar a opinião do Thiago, se esse raciocínio que a gente falou aqui para fundos imobiliários, ele também serve para as ações, é mais ou menos por aí também? É muito parecido. Eu acredito que um ativo, seja uma ação, um título público ou uma ação, um fundo imobiliário, deveria valer os fluxos de caixa do futuro trazidos a valor presente e ajustados a alguma taxa de risco, né? Para os fundos imobiliários, poderia ser os dividendos mensais. Para as ações, poderia ser os dividendos ou os fluxos de caixa da própria empresa. Para o título público, poderia ser os cupons, né, os pagamentos e tal, trazidos a valor presente. O problema das ações, eu não vou dizer o problema, mas uma característica das ações, diferente dos títulos públicos e até dos fundos imobiliários, é que o payout, né, não é elevado, não é próximo de 100%. Os títulos públicos, o que você bota lá, te paga um rendimento, né, e volta para o teu bolso todo mês, ou a cada 6 meses, dependendo do perfil, né? Um fundo imobiliário cai dividendos todo mês ali no seu caixa, né? Lembrando que nem todo dividendo ele é consequência da geração de caixa perpétuo, né? E uma ação, o problema é que tem muitas empresas que estão em processo de investimento e tal, e você não consegue ter uma noção no curto prazo, muitas vezes, só olhando o dividendo, do que é a real geração de caixa de um ativo. Então, eu acredito que uma das formas para você analisar ações seria trazer os fluxos futuros ao valor presente, só que no curto prazo, Baroni, é um pouco diferente de fundo imobiliário. Você não consegue saber qual que vai ser o dividendo da Petrobras no mês de dezembro, né? No mês de dezembro você consegue ver, mas sei lá, em fevereiro, hoje você não tem visibilidade, né? Você não sabe nem se vai pagar dividendo, ou mesmo de um Itaú, né? Um fundo imobiliário, você sabe que ele vai ser obrigado a pagar 95% do caixa todo semestre, e na prática todo mundo paga quase tudo que dá todos os meses. Então, eu acredito que as pessoas, na hora de analisar ações, uma das formas, para mim, uma das melhores formas, é você ver quanto que aquele negócio gera de caixa se fosse distribuir tudo para o cotista. Quanto que daria para pagar de dividendo? E comparar com um título de longo prazo, né? Uma NTNB lá de 2050, 55 e tal. E hoje as ações estão muito baratas, os fundos imobiliários estão muito baratos também. O spread, né, a gordura, o prêmio de risco, que é o quanto que as ações e os fundos imobiliários deveriam pagar a mais para você correr o risco, né, de estar investido num fundo imobiliário, numa ação, hoje está num dos maiores patamares da história recente do nosso país. O que indica que quem compra hoje, se voltar para a média histórica, e eu acredito que as coisas voltam à média histórica, a gente sempre pensa, dessa vez é diferente, não vai ficar assim para sempre. E na prática, o sistema se rearranja e volta quase sempre para a média histórica, as coisas, né? É tentador a gente sofrer do recency bias, né? Que é o viés do que aconteceu recentemente e achar que o cenário bom ou o cenário ruim que aconteceu recentemente vai se perpetuar daqui até a eternidade. Sendo que a Bolsa vai ter dias bons, vai ter dias ruins, o CDI vai ter dias altos, vai ter dia mais baixo, né? A gente veio de 2 e tinha muita gente que achava que ia ser 2 para sempre. Estamos em 14, tem muita gente que é 14 para sempre. E não é bem assim. A verdade talvez esteja no meio termo, né? E a tendência é que a gente regrida à média histórica em algum momento, e na hora que isso acontecer, as ações e os fundos imobiliários provavelmente vão se valorizar como um todo. Até só queria tirar um ponto sobre ações, que é bem relevante também, porque esse juros alto ele acaba por impactar o resultado financeiro das empresas. E aí diminui ainda mais o lucro líquido delas, muitas pessoas olham isso, e à medida que esse juros começar a cair, ele vai cair em algum momento, esse resultado líquido das empresas também deve melhorar, e esse múltiplo delas pode muitas vezes estar mascarado por esse resultado financeiro, que puxa muito por despesa financeira, juros, etc., também deve se comportar de uma forma diferente, e aí, para quem tem paciência, entende esse movimento,
pode ter ganhos bastante expressivos.